Desde a Idade Média, que entre os cristãos e particularmente os católicos, se vai divulgar as representações do nascimento do menino Jesus. São as natividades. De início, são ícones, pinturas, mas depois também, já de alguma forma, escultura, pequenos relevos que sobressaem de retábulos ou até, às vezes, da superfície de sepulturas. É só nos finais da Idade Média que muitas dessas figuras, dessas representações da natividade começam a ganhar tridimensionalidade, a isolar-se como peças autónomas. Nascia assim o presépio. O presépio que entre nós se começa a divulgar e a generalizar a partir do século XVI. E chegou para ficar. Até hoje, na altura do Natal, os presépios estão aí, presentes, no interior das igrejas, no interior das residências, das mais modestas às mais sumptuosas. Este é o presépio daquele que é um dos mais fabulosos palácios da cidade do Porto, o Paço Episcopal. As suas origens remontam pelo menos ao século XII, embora o seu aspecto atual esteja profundamente marcado pela profunda intervenção que sofreu no século XVIII. Mas este é um edifício que durante séculos esteve fechado à população. Mas o atual Bispo do Porto abriu-o agora ao usufruto público. É possível visitar o Paço Episcopal. É isso que vamos fazer. Habitualmente, a residência do Bispo, o Paço Episcopal, fica muito próximo da Catedral, da Sé. Não é uma regra, mas é muito habitual. E isso é muito evidente aqui na cidade do Porto. Com efeito, o Paço fica aqui mesmo, ao lado da Catedral. Isto é particularmente evidente na cidade porque não nos podemos esquecer que durante quase 300 anos o Bispo do Porto, para lá do seu poder religioso, tinha também o poder temporal sobre a cidade. Ele era o senhorio, o homem todo-poderoso do Porto. Com efeito, após a restauração da Diocese em 1114 com o Bispo Dom Hugo, pouco tempo depois, em 1120, estamos ainda num período anterior à origem da nacionalidade, Dona Teresa, a mãe daquele que viria a ser o primeiro rei de Portugal, doou a cidade do Porto ao bispo. Este torna-se no senhorio do burgo. E os bispos do Porto terão esse poder até 1408, quando o rei Dom João I, enfim, retirou o senhorio da cidade ao bispo. Claro que o Paço Episcopal que nós hoje podemos contemplar, belíssimo, imponente, um dos maiores palácios da cidade, não data dessas épocas medievais. Alguns investigadores admitem que o primeiro Paço Episcopal era como que um pequeno mosteiro onde vivia o bispo juntamente com os seus cônegos. Terá sido só no século XII, nos finais, que tal mosteiro se torna numa residência exclusivamente para o bispo. Durante os séculos seguintes, esse pequeno edifício foi sendo engrandecido e tornando-se uma referência na cidade, até porque, como vos dizia, afinal é lá que vive o homem mais poderoso do Porto. É desse antigo Paço Episcopal medieval que, por exemplo, em 1387, saiu Dom João I para alguns metros de distância se casar com Dona Filipa de Lencastre, naquele que foi o casamento régio na cidade. Desses primitivos paços episcopais da Idade Média, nós podemos hoje, no interior do atual palácio, observar alguns curiosos vestígios dessas construções medievais, alguns arcos claramente góticos. Mas essas construções medievais foram sendo, para lá de ampliadas, mas também, nos séculos seguintes, substituídas, por vezes implicando quase o arrasar completo dos edifícios primitivos. Aconteceu isso no século XVI,
também no século XVII. Mas as mais profundas transformações, muito inspiradas pelos ventos da Contra-Reforma e da estética barroca, vão acontecer no século XVIII. Em 1734, o jovem arquiteto Niccolò Nasoni, que há alguns anos se encontrava já aqui na cidade e a operar na Catedral, vai ser desafiado para conceber um novo paço episcopal. Hoje, quando observamos para o atual palácio, podemos aqui compreender que há muita da influência de Nasoni, nomeadamente no desenho das janelas e também na escadaria. Mas teríamos que esperar por 1771 para, de facto, assistir ao definitivo arranque da construção deste magnífico palácio. Em 1771 foi com efeito o ano em que foi eleito um novo bispo para o Porto, um dos mais poderosos na história dos bispos da cidade, D. Frei João Rafael de Mendonça, um homem poderoso não só do ponto de vista religioso, mas também social, um homem oriundo de uma família aristocrática, poderosa. Aliás, D. Frei João estava habituado a uma vida sumptuosa, próximo da corte do rei Dom João V, e quis claramente marcar a sua importância, o seu poder, num magnífico palácio. Aliás, já de forma crítica se escreveu que é um palácio muito mais digno de um monarca, de um rei, que propriamente de um descendente do apóstolo. Certo é que nasce assim aquele que é um dos mais magníficos edifícios da cidade do Porto. E esta escadaria é um bom exemplo disso mesmo. É por muitos considerada como uma das mais, se não mesmo a mais bela escadaria do país. É provável, como há pouco referia, que haja aqui ainda alguma da influência do projeto inicial de Nasoni, sendo certo, no entanto, que o arquiteto italiano não foi ele que desenvolveu esta construção. Com efeito, aliás, o arquiteto irá falecer 2 anos depois, em 1773. E sabemos documentalmente que quem acompanhou, quem desenvolveu toda a obra foi um arquiteto português, Miguel Francisco da Silva. Este é também um espaço magnífico, monumental, encimado por um lanterninho com 10 janelas que inunda de luz toda a escadaria. Uma escadaria que, no entanto, é também marcada, até porque ela só vai concluir muito próximo de 1800, é marcada já por uma nova estética e por novas opções artísticas, neoclássicas. Os elementos que nos evocam a época clássica são aqui por demais evidentes. Algumas representações pintadas ou em estuque, por exemplo, de imperadores romanos ou até de figuras mitológicas. Não se pode também deixar de chamar a atenção para o trabalho exímio dos canteiros, dos pedreiros, que aqui moldaram como se fosse manteiga o granito. Estamos perante uma das obras-primas do trabalho em granito da cidade do Porto. Mas, se são os elementos clássicos que aqui dominam, também não deixa de ser verdade que no topo da escadaria são 2 pinturas profundamente cristãs que aqui nos são representadas: o Bom Pastor e o Semeador. Depois da escadaria, inicia-se a visita às diversas salas, salões que constituem a parte mais nobre do paço episcopal. E esta primeira sala permite-nos um curioso diálogo entre o passado e o presente. É com efeito aqui que nós podemos observar as fotografias do atual Papa Francisco, do atual Bispo do Porto,
Dom António Francisco dos Santos. É aqui que nós também podemos contemplar uma magnífica tapeçaria produzida em Beiris. Apresenta-nos as armas do Estado do Vaticano. Foi oferecida em 2010, na sequência da visita do Papa Bento XVI, oferecida pela Câmara Municipal do Porto. Mas é, como vos dizia, uma sala que nos permite este curioso diálogo com o passado. Aqui podemos também contemplar dois magníficos, imponentes espelhos barrocos, afinal, remetendo-nos para a origem deste palácio. E aqui, nas paredes, entre muitas outras personalidades, entre muitos outros bispos, aquele que foi o segundo bispo da Diocese de Porto, depois da sua restauração, o que substituiu Dom Hugo, Dom João Peculiar, aquele que coroou Afonso Henriques como rei de Portugal. Voltada para a Catedral e para o extenso terreiro da Sé, plena fachada principal, encontramos-nos agora numa das varandas daquela que é uma das principais salas, um dos principais salões deste magnífico paço episcopal. A Sala das Audiências. Trata-se, como o próprio nome indica, é aqui que o Bispo do Porto recebe em audiência os seus convidados, as mais diversas entidades religiosas e civis. É também conhecida como o Salão ou a Sala Verde, uma vez que é essa a tonalidade que aqui domina. O verde, a cor da caridade e da justiça. Trata-se de uma sala bastante acolhedora, muito qualificada, com um belíssimo mobiliário, onde se salienta, entre outras peças, um conjunto de dois aparadores, contadores indo-portugueses. Peças de mobiliário que foram doadas, como grande parte do mobiliário que aqui se encontra no Paço Episcopal, por Dona Adelaide, a Viscondessa de São João da Pesqueira. De resto, e sintomaticamente, é seu o único retrato feminino que existe no Paço Episcopal. E por falar em retratos, é também nesta sala que nós encontramos uma curiosa tradição. É aqui que são colocados os retratos dos últimos bispos da cidade. Quando um novo bispo toma posse, então na sala entra o retrato do seu antecessor, por exemplo, neste caso, Dom Manuel Clemente. E tal faz com que todos os quadros que se aqui encontram tenham que rodar uma posição para a direita. E por isso, nós encontramos aqui os retratos dos bispos que vêm fazendo a história da Diocese no século XXI, mas também grande parte daqueles que a fizeram no século XX. Esta é outra das mais belas salas do Paço Episcopal do Porto. É designada como a Sala do Trono. Apesar de nunca nenhum bispo ter sido aqui entronizado, essa é uma cerimónia que tem lugar na Catedral. Mas é uma sala extremamente requintada, repleta de interessantíssimos pormenores decorativos. Desde logo, chama a vossa atenção para o teto, onde podemos contemplar a genialidade da escola dos estuques, dos artífices que trabalham essa arte na cidade. Motivos decorativos exuberantes, onde salientam alguns
claramente de inspiração cristã, como é o caso das palmas ou das espigas de trigo. E um aspecto também muito curioso é que todo esse mundo decorativo dos estuques do teto está reproduzido também no solo. Com efeito, este extenso tapete reproduz os mesmos motivos decorativos. É uma sala que, pelo seu requinte, pela sua imponência, nos faz lembrar a importância, o poder do bispo, mas também nos evoca a importância que este edifício teve ao longo dos séculos e que fica associado a importantes acontecimentos históricos. É o caso, por exemplo, do que aqui aconteceu em 1808. Com efeito, em torno da figura do bispo, uma série de personalidades da cidade conspiraram para correr do Porto com os responsáveis franceses, dando assim início ao fim, no país, da primeira invasão napoleónica. Alguns anos depois, a 24 de agosto de 1820, e na sequência da Revolução Liberal que tem lugar na cidade, durante algum tempo, pouco é certo, mas durante algum tempo, este edifício foi também a sede de governo, porque o novo regime saído dessa Revolução instalou-se aqui. Alguns anos depois, e na sequência de resto da guerra entre liberais e absolutistas, e muito particularmente entre 1832 e 1833, durante o tenebroso cerco do Porto, o palácio vai sofrer imenso, porque os liberais vão aqui instalar uma bateria, através da qual procuravam responder aos bombardeamentos da bateria absolutista que estava no morro em frente do outro lado de Douro, o morro do Castelo de Gaia. O edifício arruinou mesmo em alguns dos seus segmentos. Muito mais recentemente, em 1916, na sequência da abertura da Avenida dos Aliados e da demolição do antigo edifício dos Passos do Conselho, a Câmara Municipal do Porto também se instalou aqui no edifício do Paço Episcopal. E aqui ficaria até 1957. Mas nem por isso este palácio era um espaço aberto à população, como acontece agora nos nossos dias. Sim, um espaço visitável, com muitos outros pormenores e recantos que vale a pena conhecer. Por vontade expressa do atual Bispo do Porto, Dom António Francisco dos Santos, o Paço Episcopal abriu agora as suas portas à fruição do público. Mas, além do circuito pelos salões, há também espaços para exposições temporárias, como esta que atualmente aqui está patente, um conjunto valioso de alfaias religiosas datadas fundamentalmente do século XVIII e do século XIX. O projeto do bispo Dom João Rafael de Mendonça era extremamente ambicioso. Um sumptuoso, um imponente palácio. Quando o bispo faleceu, a obra estava ainda por concluir. E por concluir, continuará durante as décadas seguintes, até porque, como vimos, quando entramos no século XIX, as instabilidades políticas, as invasões francesas, a guerra da implantação do regime liberal, o cerco do Porto e a destruição que implicou no próprio palácio, fez com que as obras parassem e, em muitos aspectos, até regredissem. Em rigor, esse imponente palácio sonhado pelo bispo nunca se chegou a concluir. E apercebemos bem disso neste espaço, no jardim. Aqui podemos observar alguns pormenores, nomeadamente as traseiras do edifício, onde se torna evidente que, com efeito, o projeto total nunca se concluiu.
Bom, mas este é também um belíssimo espaço. Um espaço de recato, um espaço utilizado ao longo dos séculos pelos bispos. Como todos os palácios, este também tem o seu jardim. Por aqui, ao longo dos séculos, muitos dos bispos da cidade aqui refletiram, meditaram, aqui fizeram história. E de regresso ao interior do Paço Episcopal, estamos agora a dirigir para aquele que é um dos espaços mais belos, emblemáticos e monumentais do edifício. Com efeito, aqui, na fachada voltada para sul, nós podemos contemplar aquela que é a perspectiva mais monumental do Paço Episcopal. Aqui, percebemos bem que estamos perante o maior palácio da cidade do Porto. E é também uma paisagem deslumbrante, aquela que aqui se pode contemplar, voltada para a cidade, para as cidades, uma vez que daqui se tem também uma panorâmica privilegiada sobre Vila Nova de Gaia, mas também sobre o Douro, o rio e o estuário. Estamos virados para o Porto, mas é como se estivéssemos virados para o mundo. E é daqui que desejamos a todos um Feliz Natal.